Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez, novamente, dando continuidade aos nossos estudos sobre as igrejas da Ásia. Hoje nós vamos falar um pouco, convido vocês a estarem comigo acompanhando o texto sobre a igreja de Éfeso, uma igreja muito linda, muito poderosa. A palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 1, diz assim, olha, e ao anjo da igreja que está em Éfeso, escreve, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Queridos, a primeira coisa que eu quero destacar para vocês, o porquê que o Senhor Jesus identificou-se dessa maneira. A igreja em Éfeso, ela tem pelo menos 3 estágios, ela tem 3 fases. A primeira fase é Atos 19, quando o apóstolo Paulo chega, prega. A Bíblia vai dizer que muitas maravilhas, sinais miraculosos aconteciam em Éfeso. Um dos motivos que fez os líderes da época perseguir o apóstolo Paulo foi os sinais e maravilhas que Deus estava fazendo. Eu identifico esta primeira fase, talvez ou por que não dizer, como a fase do primeiro amor, que é a fase onde nós recebemos o Evangelho, onde nós chegamos para o Evangelho, onde literalmente tudo é novidade, é descoberta, é descobrimento. Mas uma certa feita eu ouvi de uma anciã do ciclo de oração que ainda está entre nós, a irmã Isis ali, que todos nós conhecemos do ciclo de oração do Tempo Central. Ela disse assim, meu filho, eu fiz uma oração. Deus, se conhece, se existe o segundo amor na tua presença, eu não quero conhecer, não me deixa sair do primeiro amor. Mas a igreja em Éfeso não tomou este cuidado e você verá daqui a pouco. Então o Senhor Jesus, ele inicia identificando para a igreja, porque foi uma igreja que teve talvez os maiores homens de Deus da época pastoreando. Primeiro foi o apóstolo Paulo, depois foi Timóteo, o apóstolo João também pastoreou essa igreja, na época em que a mãe de Jesus foi congregar nela. Mas continue comigo. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Então era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que tinha compromisso com a obra, era uma igreja que tinha todas as suas ocupações, era uma igreja que tinha paciência, que tinha perseverança. E o versículo 3 diz, e sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansastes. Agora, o versículo 4, eu quero falar algo para vocês. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Versículo 5. Lembra, pois, de onde caíste, arrepende e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Você viu o versículo 3? Você sofre, tem paciência, trabalha pelo meu nome e não se cansou. Mas olha o versículo 4. Tenho, porém, contra ti. Você deixou o teu primeiro amor. Que amor é esse que a igreja de Éfeso deixou? Vamos contextualizar? Eles evangelizavam, pegavam a caixa de som, ia para a rua evangelizar depois do culto, depois do almoço de domingo. Eles iam para o ar livre, vigília, eles iam para a escola dominical, nós estamos contextualizando, pregavam, só que eles deixaram o amor. Guarde isso no teu coração. Os irmãos em Éfeso amavam pregar, amavam louvar, amavam trabalhar, amavam fazer a obra. Mas eles haviam perdido o amor por Cristo. Isso dói. Isso dói porque Cristo tem sentimentos. Muitas pessoas podem pregar sem amar Jesus. Muitas pessoas podem louvar sem amar Jesus. Muitas pessoas podem pastorear sem amar Jesus. Sabe do que os ministérios, seja ele qual for, estão mais necessitados de pessoas que não amem o ministério, mas amem Jesus. Que estejam no ministério não pelo ministério, mas por Jesus. O Senhor Jesus está à procura de homens apaixonados por Ele.
O Senhor Jesus está à procura de mulheres que amem Ele. E eles deixaram o amor por Cristo. Então não ia adiantar pregar, não ia adiantar louvar, não ia adiantar cantar. Sabe por quê? Eles iriam perder os galardões da obra. Talvez a salvação não perderia. E alguém pode dizer, irmão Davidson, mas se a salvação garantiu, está tudo bem sim. Mas os galardões das obras eles não receberiam. Porque naquele dia as nossas obras serão provadas pelo fogo. E as obras que foram feitas para a minha glória não passarão pelo fogo. Mas as obras que foram feitas para a glória do Senhor, essas passarão pelo fogo e ganharemos os nossos galardões. Como que está o teu amor por Cristo? Deixa eu te fazer uma pergunta. E se Jesus colocasse no coração do teu líder de jovens, a tua líder aí de irmãs, o teu pastor, teu líder do louvor, se ele colocasse no coração dele, deixe ele, deixe ela sem oportunidade 6 meses. Tire ele, tire ela do conjunto. Não por causa do pecado, não por causa de erro, não por causa de falha, nada disso. Tire ele, tire ela. A minha pergunta neste momento para você é esta. Você teria o mesmo fervor para ir para a casa de Deus? Você teria o mesmo fervor para adorar a Deus? E se Jesus olhasse para você que prega? E se Jesus olhasse para você que toca? E se Jesus olhasse para você que pastoreia e dissesse para você, eu não quero mais que você faça nada para mim na minha obra. Eu quero apenas que você vá para minha casa e me adore. Talvez você vai dizer, Davidson, mas ele me deu o dom, ele me chamou para isso. Sim, lá no céu não vai entrar ninguém que foi usado por Deus. Lá no céu só vai entrar quem foi aprovado por Deus. O Martinho Lutero disse que o diabo, ele é usado por Deus para despertar a igreja, mas ele nunca será aprovado por Deus. Então, deixa eu te fazer uma pergunta, antes de encerrar. O que você quer daqui para frente? Você quer ser usado por Deus ou aprovado por Deus? Você quer fazer a obra por amor a Cristo ou você quer fazer a obra porque você ama o ministério que Deus te deu? Quem você ama mais? O ministério que Deus te deu ou Deus que te deu o ministério? Então, ele olha para esta igreja e diz assim, lembra, pois, de onde caíste e arrepende e pratique as primeiras obras, as obras de amor. Volte a fazer amando Cristo. Quando não, brevemente a te virei e tirarei teu castiçal, se não te arrependeres. Ele vai tirar a luz de você, ele vai tirar aquilo que ele te deu, ele vai tirar aquilo que fez você ser esse cristão que você é, a identificação. Tens, porém, isso que aborrece a obras dos nicolaítas, a qual eu também aborreço, os ensinamentos impuros, imorais, os ensinamentos heréticos, você está aborrecendo. Parabéns por isso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dá-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Vem aqui. Antes de eu encerrar, quero te dizer. Pregue com toda a garra. Louve com toda a alma. Faça como Davi ao tocar. Que os espíritos malignos possam ser expulsos quando você estiver com seu instrumento. Mas no nome de Jesus eu quero te pedir. Não deixe de amar Jesus. Não deixe de amar a Cristo. Lembra quando você recebeu a palavra? Quando ir à igreja para você era a maior alegria. Quando chamavam você para ir para o monte, para a vigília, era a maior alegria. Lembra? Lembra quando o ciclo de oração para você era algo que você não abria mão? Mas hoje você deixou. Hoje você deixou. Lembra quando o Senhor Jesus olhava para você e você falava com Ele e Ele falava para você? Eu quero encerrar te dizendo uma coisa. Sabe por que a igreja de Éfeso deixou de amar o Senhor? Porque a terceira fase da igreja de Éfeso, esta segunda fase, é a fase que perdeu o amor. A terceira fase é a fase que o apóstolo Paulo escreveu. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor
e na força do seu poder, revestida toda a armadura do Senhor, para que possais resistir o dia mau. A igreja de Éfeso não atentou para o que Paulo disse, porque ele disse: quando eu for embora, vão entrar no meio de rebanho, do rebanho lobos devoradores, que não vão poupar o rebanho. Sabe qual que é o único propósito de você se revestir da armadura de Deus? Resistir o dia mau. Eu não vim te amaldiçoar, eu vim ser abençoado junto com você. Mas o dia mau chega, e ele chega para todo mundo. O dia mau pode chegar através de um telefonema, através das redes sociais, através da ligação de um policial. O dia mau pode chegar através da ligação de um médico. A tua rotina tranquila pode ser totalmente mudada com uma notícia que você receber. Pode vir através de um diagnóstico do médico. Pode vir, talvez, através da notícia do seu gerente. É o dia mau. Então, neste momento, eu gostaria que você refletisse um pouco nessa palavra. Você perdeu o amor por Cristo? Volte. Lembra de onde você caiu? Caiu não foi em pecado. Lembra quando as coisas do mundo passou a ocupar o seu coração mais do que a Cristo? Lembra-se quando as coisas desta vida passou a te dar mais ânimo do que a Cristo? Lembra disso? Guarde esta palavra no teu coração. Quero agradecer a Deus por você ter estado comigo aqui. Compartilhe esta palavra. Mostre essa palavra para alguém. Veja esta palavra com o teu amigo, com a tua amiga. Mostre na tua escola. Diga para ele que dá tempo dele voltar a ser aquele cristão, a ser aquela cristã que ela era. Tá bom, meu querido? Deus abençoe a tua vida. A paz do Senhor Jesus. E como eu disse para vocês, nós teremos um vídeo apenas para as recompensas, para os galardões. A paz do Senhor, meus irmãos. Volte ao teu primeiro amor por Cristo. Amém.